Livro do Gênesis, capítulo 32, o versículo é o 3. Ele diz assim: enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes dizendo: assim direis a meu senhor Esaú: assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora, tendo bois, jumentos, ovelhas, servos, enviei para anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem a encontrar-te, e 400 varões vêm com ele. Amém? Vamos entender? Irmão, Jacó teve que sair da sua terra, da sua casa, porque o Esaú, seu irmão, queria matá-lo. Então, para poder salvar a sua vida, ele vai para Padã Arã, para morar com Labão, que era tio dele. E ali o Jacó vai passar muito tempo. Jacó, ele vai casar, ele vai ter filhos. Jacó vai prosperar muito naquele lugar. Aumenta muito. Deus o abençoa de uma maneira muito grande, até chegar o momento que Deus vem a Jacó e diz para ele: agora é hora de você voltar para a terra que eu jurei, e olha, eu vou ser contigo, eu vou te fazer bem, eu vou te abençoar. Jacó, então, ouvindo a Deus, ele decide voltar, e aí ele está voltando para a terra dos seus pais. Quando ele já está próximo da terra, ele lembra do Esaú, ele lembra do seu irmão, ele lembra como Esaú odiava, como Esaú jurou, prometeu matar ele. Então Jacó, para saber como era que estava o seu irmão, para saber se o irmão dele ainda guardava aquilo, se o irmão dele ainda tinha raiva dele, Jacó manda mensageiros para ir falar com Esaú. E aí diz para o Esaú: olha, o Jacó, teu servo, foi abençoado, tem ovelhas, tem vacas, tem jumentos em abundância. O que ele queria dizer é: eu estou voltando, mas eu não preciso de nada não, pode ficar tudo para você. O que ele queria era só poder voltar em paz. Quando os mensageiros voltam com a mensagem, ou voltam do Esaú, eles também trazem uma mensagem do Esaú para o Jacó: olha, fomos a teu irmão, e ele mandou dizer para você que ele também está vindo te encontrar, e com ele 400 homens. O Jacó não esperava esta resposta, porque se o Esaú está vindo encontrar 400 homens, isso para o Jacó soou como uma ameaça, como um perigo, tanto que no versículo 7 a Bíblia diz: então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos em 2 bandos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Então, quando ele escuta a mensagem do irmão, que ele também estava vindo encontrar, e com ele 400 varões, praticamente era um exército que vinha junto com Esaú para encontrar o Jacó. O que o Jacó pensou? Ele está vindo para me matar, ele está vindo para me ferir. Então ele vai, divide o rebanho, ele espalha a preocupação, o medo entra no coração dele. O pensamento dele era só um: o Esaú vai me matar, o Esaú vai fazer mal para minha família, vai acabar com tudo. Só que tudo isso era apenas o pensamento dele, e não era a cabeça dele criando aquele mal, porque o Esaú não falou que ia ferir, o Esaú não falou que iria matar, o Esaú não falou que iria fazer nenhum mal a Jacó. A única coisa que o Esaú falou é que iria encontrar o Jacó, e com ele eram 400 homens. Irmão, todo o mal está sendo criado pelo Jacó, pela cabeça dele.
E quantas pessoas como Jacó estão fazendo o mesmo? A pessoa está criando o mal para ela mesma, ela está deixando a mente, o pensamento enganar ela. E quantas pessoas que estão entrando em situações, mas situações que não existem. A maioria dos problemas que a pessoa enfrenta, ou pelo menos a maioria dos problemas que a pessoa sofre, irmãos, são problemas que nem existem. Problemas que a pessoa está criando com a sua mente, criando com a sua cabeça. Ela está imaginando o pior, ela está pensando o pior. Quantas pessoas estão se deixando levar pela sua mente? É por isso que a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Irmão, esse entendimento, esse pensamento vai levar você para o sofrimento, vai colocar você em situações que nem existem. Está aqui Jacó sofrendo, está aqui o Jacó angustiado, está aqui o Jacó apavorado, irmão, por um mal que ainda não existia, um mal que estava apenas na cabeça dele. E é na cabeça dela, é na cabeça dele que está o problema. É um problema que não existe. É o mal que a pessoa imagina. Ela imagina amanhã, ela imagina daqui a um ano, alguém acontecer alguma coisa com alguém, ela já começa a imaginar com ela também. É a pessoa que cria o mal. Você precisa ter cuidado para sua mente não estar colocando você num sofrimento, colocando você num problema que não existe. É a pessoa que começa a criar um mal para ela mesma. Ela está criando as coisas ruins, ela está deixando a mente dela, colocar ela num sofrimento, e um sofrimento que não existe. Esaú não falou nada de mal para o Jacó. Todo mal está sendo criado pela cabeça do Jacó. Ô meu irmão, não é a tua cabeça, minha irmã, não é o seu pensamento que está criando isso, hein? É a pessoa que descobre alguma coisa no corpo, descobre um caroço no corpo, e aí aquele caroço, irmão, que na maioria das vezes não é nada, e a pessoa já começa a criar um monstro na cabeça dela. Ela já começa a criar um problema, ela já começa a sofrer por algo que não é nada. Na maioria das vezes não é nada. É o Jacó, o Esaú não falou nada demais, mas ele está aqui angustiado agora, ele está aqui apavorado, porque na cabeça dele, e apenas na cabeça dele, o Esaú vai feri-lo, o Esaú vai matá-lo. Cuidado, irmão, cuidado, minha irmã, para a tua cabeça não estar criando monstros, para a tua cabeça não estar criando problemas, para você não estar entrando em sofrimento que você mesmo pode estar criando. Continua lendo, diz mais: disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Diante daquela situação, daquela angústia, Jacó vai orar. Gente, a oração dele, ele vai falar com Deus, e vai falar lembrando do que Deus havia dito para ele, porque foi Deus que se apresentou a ele e disse: olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, teu pai. Volta à terra, porque eu vou te abençoar nessa terra, porque eu vou te fazer crescer nesta terra, eu vou te fazer o bem nesta terra. Então Jacó era alguém que lembrava da palavra, ele tinha a palavra, ele tinha a promessa, e ele lembrava da promessa, ele lembrava do que Deus havia dito. Irmão, eu preciso lembrar, eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração, para quando eu orar, orar sobre a palavra de Deus. Agora não adianta apenas você lembrar, não adianta apenas você guardar, irmão, você precisa acreditar, porque no versículo 10 ele diz: menor sou eu que todas as beneficências, que toda a fidelidade que tiveste com o teu servo, porque com meu cajado passei esse Jordão, e agora me tornei em dois bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão e da mão de Esaú, porque temo, eu tenho medo
que porventura não venha e me fira a mãe e os seus filhos. Ele sabia, ele lembrava da palavra que Deus lhe falou, ele lembrava da direção que Deus lhe deu, irmão, e ele estava andando na direção que Deus lhe deu. O problema é que ele deixou o medo entrar no coração dele. Ora, se eu lembro da palavra, eu estou seguindo a palavra, o que eu preciso é confiar no Senhor. Irmão, é acreditar que Deus está comigo, é acreditar que Deus me ajuda, que Deus me guarda. Não adianta apenas eu lembrar da palavra, eu tenho que crer na palavra. Deus disse a ele que Deus faria bem a ele. Ele lembrava, Senhor, o Senhor disse que faria bem a mim. Ora, ele lembrava, o que ele precisava era apenas acreditar na palavra, era confiar. Meu irmão, você sabe a palavra de Deus. Meu irmão, você sabe a palavra de Deus. Mas não adianta apenas você saber, você precisa acreditar nesta palavra, você precisa permanecer nesta palavra, confiar nesta palavra que Deus lhe deu. Acredite, confie na palavra do Senhor. A pessoa sabe o que a Bíblia diz, mas está tremendo diante do inimigo, está apavorada diante da dificuldade, está desesperada diante de alguma coisa. Ora, você não conhece a palavra de Deus? Você não sabe o que foi que Deus lhe disse? Então, se você sabe, irmão, confia. Não adianta apenas você saber, não adianta apenas você lembrar, não adianta apenas você falar. Você precisa acreditar na palavra de Deus, você precisa confiar na palavra de Deus. E o Jacó estava com medo, ele lembrava da palavra, ele tinha a palavra, mas ele estava apavorado. O medo estava maior do que a confiança e a fé. Versículo 12: e tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para o seu irmão. Ora, ele orou, ele lembrou da palavra, ele lembrou do que Deus disse a ele, que queria fazer bem a ele, que ia fazer dele uma grande nação. Só que em vez dele permanecer na palavra de Deus, em vez dele ficar na fé, na confiança, não, ele decide fazer alguma coisa, e alguma coisa que Deus não mandou. Porque às vezes eu preciso fazer mesmo, meu irmão, porque tem momento que você precisa tomar uma atitude, tem hora que você precisa fazer alguma coisa, mas alguma coisa segundo a direção de Deus. E Deus não deu nenhuma direção para ele. Irmão, ele tinha a palavra de Deus, era só confiar, era só perseverar, era só acreditar no que Deus havia dito a ele. Mas não, o medo no coração dele não deixa, apesar dele saber da palavra, não deixa acreditar na palavra, não deixa confiar. E ele acha que precisa fazer alguma coisa, ele achava que precisava fazer algo a mais. Então ele decide dar um presente para o Esaú. Versículo 14: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentos, 10 jumentinhos, e deu na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: passai adiante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar, e te perguntar, dizendo: de quem és, e para onde vais, e de quem são estes diante da tua face, então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú. Eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme a esta mesma palavra, falareis a Esaú, quando achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, olha o que ele dizia:
eu aplacarei com um presente que vai diante de mim, depois verei a sua face, porventura aceitará a minha face. Jacó orou, Jacó lembrou da palavra, da promessa de Deus, e agora o que Jacó deveria era confiar em Deus, era continuar na caminhada, na direção que Deus havia lhe dado. Só que aí o medo no coração dele, irmão, não deixa ele confiar na palavra, esperar no Senhor. Ele acha que ele precisava fazer alguma coisa, alguma coisa que Deus não mandou. E ele decide dar um presente para o Esaú. Irmão, ele vai perder ovelhas, rebanhos. Irmão, tem muita gente perdendo porque não está ouvindo Deus. Tem muita gente caindo no prejuízo porque não está ouvindo a Deus. Tem muita gente sofrendo porque não está ouvindo a Deus, porque não está esperando. Jacó decide fazer uma coisa que Deus não mandou ele fazer. Ele vai mandar um presente, rebanhos de ovelhas, camelos e muita coisa para o Esaú. Por quê? Porque ele diz, eu aplacarei. Ele ora a Deus, mas ele quer resolver as coisas do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. Quantas pessoas que estão orando, mas em vez de deixar Deus agir, em vez de deixar Deus trabalhar, irmão, a pessoa está fazendo, ela quer do jeito dela, da maneira dela. Irmão, e do meu jeito não vai, do seu jeito não vai. Eu preciso aprender a confiar em Deus. Não é errado fazer alguma coisa não, mas eu tenho que fazer o que Deus manda, eu tenho que fazer o que Deus quer. Se Deus não mandou fazer nada, pastor, é que eu não estou vendo Deus fazer nada. O fato de você ver, não significa que Deus não está fazendo. Jacó orou, só que Jacó não viu Deus fazer nada, e ele achou que ele poderia fazer, que ele poderia resolver. Quantas pessoas estão tentando resolver, irmão, e esquece o que a Bíblia diz, não é por carne, não é pela força, nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. A pessoa está tentando usar força, está tentando usar a violência dela, quer fazer do jeito dela. Irmão, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Quer obrigar alguém, quer fazer na marra, deixa Deus fazer. Do seu jeito não vai dar certo. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. E a gente está tentando fazer, pastor, que Deus não está fazendo nada. Você é que pensa. Se eu preciso apenas confiar, irmão, não atrapalhe a obra de Deus, o agir de Deus. Você não colocou diante do Senhor? A Bíblia diz, não andeis inquietos por coisa alguma. Ao contrário, apresente isso diante de oração, com ações de graças, diante de Deus. E o Deus de paz vai guardar o coração. Descansa, apresentou, descansa, deixa Deus agir. Mas muitas vezes nós fazemos como Jacó, tentamos resolver do nosso jeito, oramos a Deus, apresentamos a Deus, mas não deixamos Deus trabalhar, não deixamos Deus agir, e aí fomos fazer do nosso jeito, que só vai trazer problema para nós. Continua lendo, ele diz mais, assim passou o presente diante da sua face, ele porém passou aquela noite no arraial, e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Jacó então vai tentar do jeito dele, eu aplacarei com presente o coração de Esaú, e depois ele receberá a minha face. Mas apesar do que ele tinha feito, irmão, isso não trouxe paz para ele, não trouxe sossego para ele, não resolveu nada, porque o Jacó continua angustiado do mesmo jeito, o Jacó continua preocupado do mesmo jeito, o Jacó não consegue dormir aquela noite. Então ele angustiado, ele se levanta e ele pega as mulheres, as crianças, os animais, os rebanhos, ele faz todos passarem diante dele, ele faz todos irem adiante dele. Sabe o que isso significa? Que o que ele havia feito não adiantou nada,
Nada. Irmão, a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. O que o Jacó fez, mandando presente, não adiantou nada, porque ele continua do mesmo jeito. Ele continua angustiado, desesperado, do mesmo jeito. E mais, gente, olha a loucura, gente. Agora, o Jacó ficou angustiado porque o Esaú falou que estava vindo com 400 varões. E o pensamento dele: agora ele vai vir e vai ferir a mãe com os seus filhos. Então ele está fazendo tudo para tentar poupar, para tentar livrar a mãe e os seus filhos. Depois que ele fez lá, ele fica angustiado, desesperado. O que o Jacó faz? Ele fica e manda na frente a mãe com seus filhos. Ele estava angustiado porque estava preocupado da mãe e os filhos serem feridos. E agora ele manda a mãe e os filhos na frente. Se o Esaú realmente quisesse fazer mal, os primeiros que iam sofrer era a mãe e os filhos. Para você ver toda a preocupação dele antes. Tudo que ele está fazendo era para tentar proteger a mãe e os filhos. E agora ele manda a mãe e os filhos irem na frente dele. Gente, é a loucura da pessoa quando se deixa levar pelo seu entendimento. É a mesma coisa que fez o profeta Elias, quando ele recebeu a ameaça da Jezabel, que ele deixou o medo entrar no coração dele. Ele saiu da direção de Deus. Ele saiu porque ele dizia, para poder escapar com vida, para salvar a vida dele, ele toma a atitude de sair da onde ele estava. Irmão, depois o profeta Elias vai para lá no deserto, pedindo a morte. Ele saiu da direção de Deus, porque ele queria salvar a vida dele, porque ele não queria morrer. E depois o próprio Elias, no deserto, estava pedindo a morte. Irmão, ele toma atitude para fugir da morte, depois ele mesmo começa a pedir a morte. O Jacó, para salvar a mãe e os filhos, ele está ali angustiado, desesperado, tomando atitude, fazendo coisas que não deveria fazer, e agora ele manda a mãe e os filhos na frente, seriam os primeiros a morrerem. Irmão, é a pessoa que deixa o medo entrar no coração dela, e o medo está atrapalhando a atitude dela, a visão, não consegue enxergar, e aí o que a pessoa está tentando livrar é exatamente onde ela vai cair depois. É a loucura. Quantas pessoas, a pessoa que está saindo da direção de Deus, da palavra, abandonando a fé, a confiança, por causa de alguma coisa, e ela vai cair exatamente nessa coisa. Eu lembro do cidadão que saiu da igreja, que saiu do ministério, porque ele dizia: não, se eu continuar, eu vou perder a minha esposa, eu vou perder o meu casamento. Gente, para salvar, segundo a cabeça dele, para salvar a esposa e o casamento dele, ele saiu do ministério. Irmão, foi questão de tempo. Depois ele mesmo larga a esposa dele e vai casar com outra. Para você ver a loucura, gente, como Satanás engana a pessoa se deixa levar, e Satanás engana ela, e a pessoa sai da direção de Deus. Não, porque se eu não sair, eu vou sofrer. Irmão, e lá na frente vai cair no sofrimento. Irmão, permaneça na palavra. Irmão, permaneça na fé, na confiança. Aquele que saiu para salvar o casamento dele, ele mesmo acabou com o casamento dele lá depois, lá na frente. O Jacó queria salvar a mãe e os filhos. O Jacó agora está mandando a mãe e os filhos dele na frente. Seriam os primeiros a encontrar o Esaú. Irmão, não deixe o medo tomar conta do teu coração. Não saia da fé, da confiança, da direção. Não saia da palavra de Deus. Pastor, que se eu não fizer alguma coisa eu vou morrer. Meu irmão, fazer alguma coisa é sair da vontade de Deus. Não faça, porque você vai morrer fora. Às vezes o inimigo vai trabalhar, o inimigo vai pressionar você, ele vai trazer as suas lutas, os seus pensamentos, tanta coisa, para tirar você da direção de Deus. E daquilo que você está fugindo, irmão, você vai cair, porque fora da direção de Deus você vai cair. Eu preciso permanecer na fé, na confiança. Jacó tomou atitude, tirou os presentes, porque ele queria resolver o problema, não resolve nada, e agora ele está mandando a mãe e os filhos irem na frente, seriam os primeiros a encontrar o Esaú. Continua lendo, diz mais:
Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subiu. O Jacó faz as mulheres, as crianças, os rebanhos, ele faz tudo passar o Vale de Jaboque, o ribeiro. Ele fica ali, e quando ele fica ali, irmão, vem um varão para lutar com ele. Esse varão é o anjo de Deus, que vai lutar com o Jacó. E Deus já mandou o anjo dele em alguns momentos para ajudar. Deus já mandou o anjo dele para livrar o servo dele, para livrar o povo dele. A Bíblia fala do Ezequias, irmão, que era um homem de Deus, mas que um problema se levantou contra o Ezequias, Senaqueribe, e o seu exército gigantesco que se levantou contra ele para invadir Jerusalém, para tomar a cidade. E o Ezequias, junto com o profeta Isaías, começam a orar a Deus por causa daquele problema. Deus envia o seu anjo, e o anjo de Deus vai e acaba com o inimigo. O anjo de Deus é enviado contra o exército do rei da Síria, e o inimigo é derrotado, o inimigo é destruído. Irmão, Deus mandou o anjo também agora, só que desta vez, irmão, Deus não vai mandar o anjo para o inimigo, para o problema do Jacó, ou pelo menos para o problema que ele pensava. Deus não vai mandar o anjo para atacar o Esaú. Deus não vai mandar o anjo para lutar contra os 400 homens que estão vindo com Esaú. Deus vai mandar o anjo para lutar com quem? Com Jacó. Quando foi o Ezequias, Deus mandou o anjo para lutar contra o inimigo dele, contra o Senaqueribe, o exército da Síria. Desta vez, Deus não mandou o anjo para o inimigo do Jacó, para aquilo que o Jacó achava que era o problema. Deus manda o anjo para o Jacó, irmão, e é para lutar com o Jacó. Por que em vez de Deus mandar o anjo contra o Esaú, Deus manda o anjo contra o Jacó? Porque o problema do Jacó não era o Esaú. O problema do Jacó era quem, gente? Era o Jacó. O Jacó era o maior problema da vida dele. Irmão, às vezes o maior problema somos nós mesmos, porque não confiamos em Deus, porque nós ouvimos a voz dele, temos a palavra dele, mas nós não confiamos nele de verdade. Temos tomado atitude, temos feito coisas, temos nos apavorado, nos desesperado diante da situação. O problema não é o que eu estou vendo, o problema é o que eu estou sentindo. O problema sou eu que não acredito em Deus, que não confio no Senhor de verdade. Deus não manda o anjo para lutar contra o Esaú, porque o Esaú não era o problema do Jacó. Deus manda o anjo para lutar contra o Jacó, porque o maior problema do Jacó era ele mesmo. E às vezes nós somos o nosso maior problema, porque nós não confiamos em Deus, porque nós não obedecemos, porque nós não seguimos a Deus, porque nós não andamos segundo a vontade dEle, a palavra dEle. Ora, irmão, o que Deus mandou é apenas seguir, o que Deus mandou é apenas confiar. Só que quando aparece um problema, quando acontece alguma coisa, nós nos apavoramos, nós nos desesperamos, começamos a tomar atitudes que não era para tomar. E aí a gente ora, Deus manda o teu anjo, vai mandar contra você. Porque o problema não é o Esaú, o problema é o próprio Jacó. E às vezes o problema sou eu mesmo que não obedeço, sou eu mesmo que não confio, sou eu mesmo que, apesar de saber o que a Bíblia diz, não faz o que ela diz, não segue a palavra do Senhor. Eu sou o meu maior problema, você é o seu maior problema. Irmão, porque para Deus isso não é nada. A Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? A Bíblia diz, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Só que quando vem uma luta, alguma coisa, estamos nós apavorados, angustiados, desesperados. Pastor, você não sabe o problema que se levantou. Isso não é nada para Deus, isso não é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema sou eu, que não confio em Deus, que não confio na palavra, que não sigo a palavra, que não faço o que Deus espera que eu faça. Eu sou esse problema. Por isso que Deus manda o anjo para lutar com Jacó, não é com Esaú.
continua lendo, diz mais. Jacó, versículo 25, vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, senão me abençoar. O Jacó sabia que aquele varão era o anjo de Deus. Ele sabia, irmão, porque ele queria ser abençoado. E apesar dele saber que era o anjo de Deus, irmão, Jacó resistia. Jacó lutava contra ele. Jacó queria ser abençoado, mas quer ser abençoado do jeito dele, na marra, na força. A gente está assim, a gente está lutando com Deus, a gente está brigando porque a gente quer ser abençoado, a gente quer que Deus faça alguma coisa na nossa vida, e por isso estamos brigando com Deus, lutando com o Senhor. Quantas pessoas, irmão, estão brigando com Deus, estão lutando com o Senhor, em vez de se render ao Senhor, em vez de se entregar ao Senhor, em vez, irmão, de deixar o Senhor fazer a vontade dEle. Tem tanta gente aí brigando com Deus, lutando com Deus, em vez de simplesmente se render, em vez de simplesmente aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Continua lendo, ele diz mais, versículo 27, e disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse: dar-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Era o que o Jacó precisava. Jacó está lutando com o anjo, resistindo o anjo, porque eu quero ser abençoado, me dá minha bênção. E aí o anjo pergunta: qual é o teu nome? Jacó. Olha, a partir de hoje você não mais se chamará Jacó. Irmão, o anjo vai fazer uma mudança na vida do Jacó. O Senhor vai mudar. Começa, irmão, não é só o nome do Jacó que muda, não. Vai mudar a vida do Jacó. Irmão, o Senhor vai fazer uma mudança na vida dele. E aí o Jacó ainda pergunta: Senhor, qual é o teu nome? Aí o anjo diz: por que pergunta pelo meu nome? Ora, irmão, quem precisava mudar não era Deus. Quem precisava mudar era o Jacó que tinha que mudar. Quantas pessoas estão aí, irmão, querendo que Deus não muda? Deus não vai mudar. Não, pastor, Deus vai me abençoar. Deus não vai mudar. Não adianta, Deus não muda. Quem precisa mudar somos nós. Nós somos o Jacó que precisa mudar, que precisa de mudança. Não é Deus, Deus não vai mudar, meu irmão, a palavra de Deus não vai mudar. Por isso o anjo pergunta: ora, por que você quer saber o meu nome? Quem precisa mudar aqui é você. Quem precisa de mudança é você. O Senhor vai fazer uma mudança na vida dele, começando pelo nome. E aí depois que ele aceita esta mudança, a Bíblia diz que ele então o abençoou ali. Jacó lutou tanto, aonde ele precisava apenas aceitar a mudança que Deus queria fazer na vida dele. Irmão, a gente está lutando, a gente quer ser abençoado, a gente quer ver Deus operar, a gente quer ver Deus agir, e a gente está lutando. Irmão, aonde eu preciso apenas, irmão, deixar Deus fazer na minha vida a mudança que Ele precisa fazer. Eu preciso apenas me render a Ele, me entregar a Ele, deixar Ele operar, deixar Ele agir, deixar Ele fazer a mudança que tem que ser feita. A gente está brigando com Deus, irmão. Deus não vai mudar. Deus é santo e vai continuar santo. Eu que preciso mudar e me tornar santo como Ele é santo. Eu que preciso consertar. Eu tenho que tirar o Jacó da minha vida, para que eu possa me tornar o Israel. Irmão, é necessário passar por esta mudança que Deus quer fazer. A gente quer que Deus nos abençoe na marra, na força. Deus não vai.
Deixa Deus mudar você, deixa Deus mudar a sua vida, deixa Deus mudar o que precisa mudar, porque se você aceitar a mudança de Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai operar. Não deixa Deus mudar. A gente está lutando com Deus, brigando com Deus, não adianta. Meu irmão, aceite a mudança que Deus quer fazer. Mude, deixa esse velho homem para trás. É hora de nascer de novo, é hora de se tornar uma nova criatura, é hora de andar pela palavra, é hora de andar na fé, na confiança em Deus de verdade. Eu preciso aceitar a mudança que Deus quer fazer na minha vida. Se você quer a bênção do Senhor, irmão, aceite a mudança que Deus quer fazer. Para de brigar com Deus, de lutar com Deus. Quantas pessoas que Deus está lutando com ela, olha, Deus já deslocou a juntura da coxa, Deus já tocou em alguma coisa, para ver se a pessoa se rende, para ver se a pessoa se conserta, mas ela continua lutando, Irmão, não preciso, que você precise se render a Deus, deixar Deus mudar o que precisa mudar na sua vida. Jacó aceita a mudança, e quando ele aceita, a Bíblia diz, e o abençoou ali. Foi na mesma hora, a bênção vem sobre ele, e a mudança não é só de nome não. Capítulo 33, versículo 1, e levantou Jacó os seus olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel, e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e Léia e a seus filhos atrás, porém a Raquel e a José os derradeiros. Versículo 3, e ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Gente, mudança não é só de nome não, mudança é de atitude, tem que mudar, e essa mudança precisa ser vista. Não é só mudar de religião não, não é só mudar de igreja não, é deixar Deus mudar a minha vida. Lembra que o Jacó acordou de noite angustiado, preocupado, desesperado, e ele fez todos passarem na frente dele? Jacó agora mudou, gente. Jacó agora não é mais o mesmo homem que ele era antes, agora é o Israel. E Jacó agora, em vez de fazer os outros passar na frente dele, a Bíblia diz que o próprio Jacó passa na frente de todos. Irmão, ele está na frente. É a mudança que vai ser vista. Irmão, se mudou, vai ser visto. Irmão, vai ter mudança de atitude. O homem que antes mandava todo mundo na frente, ele ficava atrás, agora não, agora é ele que vai lá na frente. E mais, Jacó, ele vai se prostrar 7 vezes. Irmão, Jacó não vai tentar comprar o perdão do Esaú. O Jacó vai se humilhar perante o Esaú. A mudança é outra. O Jacó, antes que soube que o Esaú estava vindo, mandou um presente, porque eu aplacarei com um presente, eu vou comprar o perdão dele. Agora não, irmão, ele não está pagando, ele não está comprando. Agora o Jacó não é mais o soberbo, porque tinha muito, porque tinha bastante, ele podia pagar. Agora não, é um homem, é um servo de Deus, que agora, irmão, se humilha, porque ele sabe que ele tinha errado antes. Ele sabe que ele tinha falhado antes com Esaú, ele sabe que ele havia enganado o pai dele, e o Jacó agora corre adiante, em vez de tentar pagar, ele se humilha, ele se prostra diante do Esaú. Meu irmão, tem que haver uma mudança, e a mudança não é só de nome, a mudança tem que ser de atitude. Tem que haver essa mudança na nossa vida, e quando ela acontecer, ela vai ser vista. As pessoas vão olhar e vão dizer, realmente ele é diferente agora. Irmão, que mudança é essa que ninguém vê? Que mudança é essa que eu continuo agindo do mesmo jeito, como eu agia antes? Que mudança é essa? Eu mudei de nome, eu era católico, agora eu sou evangélico. Irmão, não é essa mudança que Deus quer, é a mudança de vida, de atitude. Jacó mudou. Versículo 4 diz, e então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou,
e lançou-se sobre o seu pescoço, e o beijou, e choraram. O Jacó então corre adiante, o Jacó se prostra 7 vezes diante do Esaú, e quando o Esaú chega até o Jacó, o que a Bíblia diz é que o Esaú lança sobre o seu pescoço, ele o abraça, ele beija e chora. E por que o Esaú faz tudo isso? Porque o Esaú nunca foi o problema do Jacó. O Esaú nunca foi. Lembra do início, o Esaú falou que ia encontrar ele, não falou que ia fazer nenhum mal. Todo o problema estava onde? No Jacó. Todo o problema estava no Jacó. Porque não tinha, o Esaú não era problema do Jacó. Irmão, o Esaú Deus já tinha tratado. Quando Deus disse para o Jacó, Jacó, volta para a tua terra, irmão, Deus já tinha preparado tudo, já estava tudo pronto. O problema era o Jacó que não confiou em Deus, que não seguiu na direção que Deus deu para ele. Irmão, isso não é problema não. Isso não é problema, o problema é você que não confia, que não acredita, que não crê na palavra, que não segue a palavra, que não faz o que a palavra manda. O que a gente acha que é um problema não é problema, é a nossa cabeça. Problema somos nós que não confiamos. O Jacó não precisaria passar por nada disso se tivesse confiado em Deus desde o começo, se tivesse simplesmente seguido a direção do Senhor. Jesus chamou os discípulos dele, passemos para o outro lado, e quando eles entraram no barco, Jesus logo deitou e dormiu, e aí levantou-se um temporal de vento, as ondas que cobriam o barco, e os discípulos começaram apavorados, desesperados. Quando Jesus levanta, olha para eles, vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não têm fé? Jesus se levanta, repreende o mar, manda o vento acalmar, pronto, resolve. Irmão, o que eles precisavam era só continuar na direção que o Senhor deu para ele, era só continuar a confiar. Jesus disse que é para passar, então vamos passar, em meia luta, em meia tempestade, em meia dificuldade, mas vamos seguir na direção que ele deu, vamos confiar na palavra dele. O problema não são as tempestades, o problema somos nós que não confiamos no Senhor, que não cremos de verdade na sua palavra. Aí quando a tempestade vem, nós nos apavoramos, nós nos desesperamos. Quando o problema aparece, quando o Esaú manda o recado, a gente se angustia, a gente começa a pensar o pior, a gente começa a imaginar, a gente cria os maiores sofrimentos para a nossa vida. O problema não é o Esaú, o problema sou eu, que não estou acreditando em Deus, que não estou confiando. A Bíblia diz, ora, aquele que opera em vós, tanto querer, quanto efetuar. Irmão, quando Deus coloca algo no meu coração, irmão, Deus já preparou isso, já está pronto, eu só preciso confiar nele, e prosseguir na palavra dele. O problema somos nós, que infelizmente, não estamos crendo em Deus, não estamos confiando na palavra de Deus, não estamos perseverando na direção de Deus. Deixa Deus mudar isso na sua vida, deixa Deus mudar o que precisa mudar. Irmão, isso não é problema, o problema é falta de fé em Deus. Esse que é o problema. Quando Jesus chegou, estava lá uma multidão cercando os discípulos. Chega alguém que fala para ele, Senhor, que eu trouxe o meu filho para os teus discípulos expulsarem o demônio dele, e eles não puderam, e Jesus diz, ó geração incrédula. Esse é o problema, a gente é incrédulo, a gente não crê realmente no Senhor, na palavra dele. Meu irmão, creia, deixa Deus mudar o que precisa ser mudado. Problema somos nós, porque não tem problema difícil para Deus, não tem nada impossível para Deus. Problema somos nós que não cremos, que não confiamos, que não obedecemos a palavra de Deus. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus.